Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre maternidade. Pelo que eu entendi, são pessoas que se arrependeram da maternidade. Pelo jeito, tem bastante gente que se arrepende. O vídeo é da Mariane Jimenez. E hoje é mais um dia que eu me arrependi de ter sido mãe. Minha filha tem 4 anos e ela tá passando pela pior fase que eu já enfrentei, assim, de toda a existência dela. Pior que recém-nascido, pior que crise dos 2 anos, pior que tudo. E hoje eu tô assim, esgotada num nível que eu não sei mais o que fazer. Ela não consegue ouvir um não sem sair chutando as coisas, sem sair quebrando as coisas, sem sair me batendo, sem sair gritando, sem sair fazendo a pior birra do mundo. Isso foi o que ela... Eu imagino que essa fase dos 4 anos, eu não vou lembrar exatamente a idade, né? Mas é uma fase que, assim, a criança já tá andando, já tá com aquela certa independência no sentido de que sabe andar, sabe falar, começa a querer as coisas do jeito dela. Então, e aí pode até ser que tenham pessoas que pensam assim: ai, mas como que é possível que você tenha deixado sua filha fazer isso com você, por exemplo? Porque eu acho que ela vai mostrar aqui o que a filha dela fez na mão dela, né? Uma coisa é a gente estar de fora, entendeu? A gente não ser a mãe e falar, começar a julgar e falar pra mãe: nossa, como que você deixa sua filha ser assim? Porque quando acontece dentro de casa, é diferente a situação. E tem vezes, gente, que a criança não aceita o não. Simples assim. E aí, o que faz? Eu fico pensando, o que faz? A criança não aceita o não. Uma coisa é uma criança que, assim, de primeira, não aceita escutar um não, só que logo depois aceita, sabe? Outra coisa é uma criança que não aceita escutar o não e continua não aceitando escutar o não. Acho que quem já teve contato com criança que realmente não aceita um não, vai entender o que eu tô falando. Isso foi o que ela acabou de fazer comigo. Não sei se tá dando pra ver, mas ela pegou e apertou na mão, assim. E o que mais dói em ver isso daqui que ela fez em mim foi pensar que eu não consegui me controlar e fiz a mesma coisa com ela, tipo, 2 dias atrás. Por isso que ela acabou fazendo em mim também. Acho que perder a calma, perder a paciência, perder o controle é uma das coisas que mais deve trazer esse sentimento de arrependimento, vamos dizer, né? Não sei se ela foi o sentimento que apareceu que ela está. É muito difícil. É muito difícil. A gente tava vindo pra casa de carro e ela soltou o cinto da cadeirinha e começou a fazer a maior cena. E eu tentei de tudo pra que ela voltasse pra cadeirinha e a gente continuasse o caminho. Obviamente não deu certo, eu fiquei super estressada tanto com ela, tanto com meu namorado, eu acabei brigando com ele também. E eu cheguei em casa desabando de chorar, porque o sentimento de culpa, de não ter conseguido controlar a situação com minha filha e a birra dela foi imenso. Tem birra, gente, que, sendo sincera, eu acho que não tem como controlar. Quando você convive com uma criança que realmente faz a birra colossal, a criança que faz a birra do século, não é aquela criança que dá aquela choradinha, não. Não é a criança, sabe aquela criança do eu quero brócolis, que passava no comercial, que fazia birra no mercado porque queria brócolis? Então, tem criança que faz birra pior do que aquela. Então, é complicado, gente. Pior de tudo é ter que ouvir das pessoas que estão próximas a mim que tem alguma coisa de errado com ela, que ela é muito... Outra coisa, gente, esse negócio de cinto na cadeirinha me pega muito, porque, assim, pra mim, ou coloca o cinto, ou não vai andar de carro. Muito estressada, que ela é muito isso, que ela é muito aquilo. Ou ter que ouvir que ela tá passando por cima de mim, que eu não tô dando conta. Tipo, eu sei que é verdade, mas ouvir isso das pessoas próximas a mim me dói demais. Eu acho que quando chega num nível assim, e talvez muitos pais ou muitas mães podem acabar se sentindo perdidos, no sentido de não sei mais o que eu faço pra dar conta. No sentido de o que eu faço pra poder amenizar essas birras, pra poder até deixar a criança mais calma. Chega uma hora que parece que as possibilidades esgotam, sabe? Até porque eu tô tentando fazer o melhor que eu posso. Então sim, eu me arrependo de ter sido mãe sem ter nenhuma preparação psicológica, financeira, emocional, sem ter maturidade o suficiente pra conseguir lidar com tudo isso. Pô, gente, minha filha tem 4 anos, eu só tenho 22. E ter que lidar com essa carga sozinha é muito difícil. Sozinha, então o namorado dela não deve ser o pai da criança, né? E o pai da criança não deve ser um pai presente. Por esse final é o que deu pra entender. E ela é bem nova, então ela foi mãe aos 18 anos, né? Ai, gente.
complicado, né? Mas sendo bem sincera, esse vídeo não julgo essa mãe. Na real, entendo ela. Algumas pessoas falando pra não verbalizar isso na frente da criança, porque senão a criança escuta, acaba absorvendo. E eu concordo com isso, gente. A gente pode pensar que não, às vezes pode pensar que a criança é muito nova, não tá entendendo. Mas na verdade entende. E sente, sabe? Aí talvez a criança pode até crescer com um negócio de rejeição. Aí não é legal. Claro que eu sei que não deve ter sido... Ela não deve ter feito por mal, né? Mas é um cuidado que eu acho que é importante ter quando se tem criança. Tomar cuidado com o que fala na frente das crianças. Especialmente se for sobre elas, né? Porque não só criança, com criança, pré-adolescente eu também acho isso. Aí com adulto depende, né? Adulto a gente espera que já esteja mais preparado para lidar com os comentários, mas não necessariamente também, né? Próximo vídeo. Nenhuma mãe tem coragem de falar, mas eu vou falar. A maternidade é um porre. Eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto de ter que acordar de madrugada. Gente, eu também não gosto de acordar cedo, não. Quando as crianças acordam e querem leite, querem fazer coisas da madrugada de criança, como de repente trocar uma fralda, ou simplesmente quando a criança decide não dormir mais. Outra coisa que eu detesto e que eu fico muito cansada é quando eu passei a semana toda cuidando já deles, igual uma maluca, e aí chega final de semana que eu poderia descansar, porque afinal é final de semana e eu posso me permitir simplesmente não fazer nada, eu não posso, porque no final de semana eu ainda estou com... Gente, mãe é mãe, né? Por 24 horas por dia, 7 horas por semana. Quê? Como? A não ser que o pai seja um pai muito presente, que divida essas responsabilidades, né? Porque, inclusive, eu sigo uma influenciadora que eles acabaram de ter filho, né? E ambos são muito ativos na maternidade e na paternidade. E aí eles revezam na madrugada, cada hora é um que acorda. Então são essas pequenas coisas, vamos dizer assim, que auxiliam a maternidade e a paternidade serem mais leves. Mas claro que não é todo mundo que tem essa disponibilidade, né? No caso dessa influencer que eu tô falando, ambos trabalham em casa, né? Mas, por exemplo, se for o caso de um casal que o pai trabalha fora e a mãe que tá cuidando da criança, aí já não dá pra ficar revezando, porque... Ou dá, né? Não sei, depende do acordo. Mas o que eu tô querendo dizer é que a pessoa acorda de madrugada e talvez no dia seguinte tem que acordar cedo pra trabalhar. Fica mais difícil do que se fosse se ambos estivessem em casa, né? Outra coisa que eu detesto é simplesmente não querer fazer nada, nem cozinhar, apenas sentar, ler o meu livro ou simplesmente ficar meditando em silêncio. E eu não posso, porque a casa está um caos de barulho com 2 crianças que dependem 24 horas que eu fique olhando para eles não morrerem. E aí eu tenho que fazer comida, cuidar da casa, cuidar deles. Gente, acho que um dos maiores privilégios de morar sozinho ou morar com uma pessoa que você não se sinta nessa obrigação de fazer as coisas é você fazer as coisas exatamente na hora que você quer. Por exemplo, aqui em casa a gente não tem rotinas muito bem estabelecidas em relação a o dia que nós dois estamos em casa, não necessariamente a gente vai almoçar meio-dia, por exemplo. Só que o que acontece? Se tem uma criança no meio disso tudo, isso já não é possível. E quando nós dois estamos de folga, né, a gente fica assistindo televisão, assistindo MasterChef, assistindo série, até a hora que a gente decidir que quer fazer comida. Agora, isso é uma criança. A hora que a criança ficar com fome é a hora que tem que levantar pra fazer a comida. Então, e eu acho que a todo momento uma demanda a mais, né? E eu fico pensando assim, sendo sincera, gente, até hoje eu sinto que eu não dou conta de manter a casa 100% organizada. Eu sempre tento deixar ela limpa, isso eu tento deixar. Mas 100% organizada, não. Porque se for pra eu organizar 100% a casa, eu sinto que eu teria que ficar o dia inteiro dedicada a isso. Imagina como uma criança. É mais pesado, né? Cuidar deles, trocar ele, fazer coisas normais da maternidade que eu detesto. Carol, mas são seus filhos, o amor compensa. Não, gente, o amor não compensa. O amor não compensa absolutamente nada de exaustão. A gente precisa parar de ficar romantizando. Ai, porque o amor de mãe é tudo, é único. Não.
Eu não sei se eu brinquei pouco de boneca, que eu me lembro, eu nem brinquei muito, porque a minha infância foi um caos. Então, assim, eu não gosto. Não gosto de trocar fralda, não gosto de ter que fazer comida, não gosto de ter que ficar fazendo leite. Estou exausta, estou cansada. Não, eu não tenho apoio. Já tive experiência com babás, as crianças têm, os dois vão pra escola. Mas ainda sou a mãe deles. Por toda ajuda, independente de qualquer coisa, eu sou a pessoa que mais vou fazer pra eles, por eles, sempre. E isso cansa. Amar os filhos não tem nada a ver com gostar da maternidade. Ninguém gosta de ter que ficar 24 horas dedicando a vida. Há até algumas pessoas que fazem isso, mas eu sei que elas ficam exaustas. Eu acho que é possível gostar da maternidade, mas ainda assim reconhecer que ela é exaustiva e que ela é difícil. O principal ponto que me pegava quando eu tava pensando se eu queria ser mãe ou não é imaginar que eu iria ser responsável por um ser humano por no mínimo 18 anos. Assim, eu não concordo muito com o ponto que ela falou que as pessoas não gostam da maternidade. Eu acho que tem gente que sim gosta da maternidade, até porque cada maternidade é muito única, né? Então, às vezes a criança é uma criança super tranquila, que beleza, continua tendo as responsabilidades com a criança, mas é uma criança tranquila, que não faz tanta birra, igual do primeiro vídeo, vamos supor. É uma criança que, conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo a fazer coisas que geram uma independência um pouco maior. E claro, a rede de apoio também conta, né? Esse vídeo já me dá uma sensação maior de não gosto da maternidade, sabe? Diferente do vídeo anterior, que eu sinto que é mais tipo assim, um reconhecimento do quão difícil a maternidade é. Esse, além de reconhecer o quão difícil é, eu vejo que talvez a pessoa não queria ser mãe. Nem todo mundo quer ser mãe, sabe? Um dos pontos mais importantes que a gente tem, inclusive, na vida é saber decidir isso e saber reconhecer se a gente quer ou não ser mãe, ser pai. Porque uma coisa é achar a maternidade difícil. Outra coisa é não gostar de ser mãe. Pra mim tem uma diferença grande. Não gostar da maternidade, não gostar de nada da maternidade, sabe? E claro que é possível não gostar da maternidade e amar o filho. Sim, eu acho que isso é possível. Só que não gostar de nada da maternidade, eu acho que torna as coisas pesadas demais. E elas ficam morrendo de amor por aquele serzinho incrível, maravilhoso, que realmente eles são maravilhosos, mas não dá pra dizer que não é exaustivo, que não é cansativo e que a gente acorda às vezes com simplesmente vontade de subir e nunca mais cuidar de ninguém. Quando eles crescerem, quando estiverem na idade, obviamente eles vão estudar fora, sei lá, no ensino médio, fazer um high school nos Estados Unidos, algum lugar que eu possa voltar a viver a minha vida. E é claro que eu penso nisso, eu penso, não vejo a hora dessas crianças crescerem e eu poder ter a minha vida de volta. Mas é óbvio que eu tenho todos os meus dias felizes, amando ter eles na minha vida. Mas não que eu ame a maternidade ou que eu ame ser mãe. Então, eu senti isso antes mesmo dela falar. E eu acho que realmente, nesse caso, a maternidade fica muito pesada. Porque fica nessa sensação de quero minha vida de volta. Fica na sensação, talvez, não tô falando que é o caso dela, mas talvez pode surgir a sensação de o que eu fiz da minha vida? Perdi a liberdade que eu tinha de antes. Coisas que antes eu podia fazer ou que eu podia deixar de fazer que agora eu não posso mais. Acho que acaba ficando muito com um lado negativo. Só com um lado negativo. Importante a gente pensar bem se a gente quer ter filhos. E eu acho importante gostar da maternidade. Reconhecer sim que tem pontos da maternidade que não são tão legais. Inclusive tem pontos que eu não acho tão legal. Por exemplo, trocar fralda. Trocar fralda do número 2. Gente, até hoje, na minha cabeça, eu não tenho capacidade pra fazer isso. Cuidei de criança, gente, quando eu era mais nova, eu cuidei de crianças. A única coisa que eu não fazia era limpar número 2, que eu não consegui. E limpar vômito também. Ai, gente, aí 2 pontos da maternidade que eu sei que eu não gostaria. A maior dor da maternidade não é o parto, não é a amamentação e tampouco a privação de sono. Gente, não é o parto?
Existe algo que é pior que o parto? A maior dor da maternidade é o arrependimento. É quando a gente vê que realmente o tempo passa, que os filhos crescem e que não é clichê aquela frase que aproveite porque passa rápido. É verdade, passa rápido. Hoje meu filho tem 15 anos e muito rápido ele vai ter 18, 20, 30 e não vai estar perto de mim. Durante a gravidez, quando eu descobri que era um menino... Gente, esse vídeo acaba me identificando. Tem uma pessoa que é pré-adolescente, que é muito próxima a mim. E eu acompanhei o crescimento dessa pessoa desde nenezinho. Eu sinto isso do arrependimento um pouco, porque eu sinto que eu não consegui aproveitar todas as fases de quando essa pessoa era uma criança. Tudo bem que na época que ela era uma criança, eu também era uma criança. Eu era uma criança e um pouquinho mais pra frente era uma pré-adolescente, uma adolescente. E eu sinto que eu não consegui aproveitar. Que é uma fase de quando a pessoa tá mais nova, mais criancinha, sabe? Que faz brincadeirinhas, jeito de agir, que tem aquilo de ser extrovertida no sentido de fala as coisas. E criança não tem muito filtro, às vezes, no que fala, né? Não tem muita vergonha, às vezes. Claro que tem crianças que tem, mas... no caso da pessoa que eu tô falando, né? Não tinha muita vergonha, então fazia várias coisinhas, sabe? Gostava de gravar, gostava de dançar, gostava de cantar. Enfim, então era uma pessoa muito ativa. Eu sinto falta dessa época. A primeira coisa que eu pensei assim, meu Deus, ele vai pro quartel quando tiver 18 anos. E as pessoas riam da minha cara, diziam assim, meu Deus, mulher, tu tá grávida, o neném nem nasceu, tá pensando em quartel. E ele tem 15 anos, vai chegar bem rápido. E hoje eu fiquei pensando em quantas vezes ele pediu pra gente cozinhar juntos. Ele via vídeos de receita e ele queria que a gente cozinhasse junto, fizesse receita, fizesse sobremesa, fizesse bolo de caneca, salada de fruta, muitas coisas. Nossa, gente, tô me identificando bastante. Ó, tô me segurando pra não chorar. Pedia pra gente cozinhar junto. Ou eu não tinha tempo, ou eu não tinha dinheiro pra comprar a receita, enrolando. E agora ele não quer mais. Eu vi o vídeo da Fabi hoje falando da slime. E eu me acabei, porque muitas vezes ele quis fazer slime e eu nunca deixei. Porque dava sujeira, porque dava gasto. E hoje ele não quer mais. Passou. Passa muito rápido. Não tenho o que dizer, gente. Só tenho que dizer que passa rápido. Aqui um comentário, gente, pra partir os nossos corações. Um dia, a minha pediu pra fazer slime comigo. Eu adiei por 7 meses. Quando finalmente comprei, ela disse, mãe, mas eu nem gosto mais de slime. Ah, que vontade de chorar. É difícil quando passa alguma coisa assim. É o que eu falei um pouco mais no início do vídeo, né? Que conforme os anos vão passando, a criança e o pré-adolescente, adolescente, vai se tornando cada vez mais independente, né? É só parar pra pensar, gente. Quando é muito novinho, não consegue fazer nada sozinho. Não consegue nem comer sozinho. Aí depois, quando chega a hora da introdução alimentar, já começa a colocar as coisas na mão pro nenenzinho comer sozinho. E aos poucos vai adquirindo mais independência, né? Eu acho que a tendência é ficar cada vez menos pesado até se tornar leve. Vou ter que parar esse vídeo pela metade. Não sei se volto. É que agora eu vou sair. Aí eu quis gravar esse vídeo porque tava esperando, né? Só que eu tenho compromisso 8 horas e agora é 7h42. Gente, é isso. Por enquanto o vídeo de hoje foi esse. Comentem aí as opiniões de vocês, sempre com muito respeito. Mas comentem que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Minha opinião fui dando ao longo do vídeo, né? Mas basicamente eu acho que pra uma pessoa decidir ter filho, seja pai ou seja mãe, eu acho que tem que pensar se vai gostar da maternidade ou da paternidade. Claro que tem coisa que a gente só descobre se a gente está inserido na situação, mas já dá pra saber de imaginar se aquilo a gente vai mais gostar ou vai mais não gostar. Porque eu acho que pra ser mãe e pra ser pai é essencial que goste sim da maternidade ou da paternidade.
para não ser um fardo o tempo inteiro. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar o like. Nesse canal eu conto um pouco mais sobre a minha vida, faço vlogs, quando eu viajo com meu noivo eu também posto aqui. E também trago alguns vídeos de react. Até a próxima, beijo!